Esse assunto é importante para todo mundo. Inflamação de nervo ciático. Vou conversar com a doutora Josiane Barros, que é fisioterapeuta e que é especialista em acupuntura, em pilates e RPG. É difícil você encontrar um profissional com as 3 especialidades, porque você pode unir tudo isso num mesmo tratamento. Mas eu falo disso depois. Vamos direto para a inflamação do nervo ciático. Doutora Josiane, muita gente sente dor nas costas. É nervo ciático, é nervo ciático. Isso é um problema? Isso é uma doença? Bom, inflamação do nervo ciático não é uma patologia, é um sintoma. Então, muitas pessoas não sabem disso. Então, quando a pessoa entra em crise de inflamação de nervo ciático, quando tem esse diagnóstico, a gente precisa procurar a causa, que muitas vezes já são problemas sérios de coluna, na região lombar. Então, assim, o nervo ciático, ele é o maior nervo do corpo humano. Ele nasce, ele ramifica em lombar 4 e lombar 5. L4, L5. Então, quando a pessoa já tem uma compressão nessas 2 vértebras, essa compressão, ela aumenta o tamanho do disco intervertebral, que passa no meio dessa coluna, ele incha e ele pinça o nervo ciático. Então, já existe uma patologia específica nessas regiões, que pode ser uma hérnia de disco, pode ser uma protusão do disco, que é quando ele escorrega, os famosos bicos de papagaio, que a gente chama de osteófitos. Então, tem N problemas que acontecem na coluna que causam esse sintoma. Para desinflamar esse quadro, é muito importante que o paciente não tome anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, além dele ter efeitos colaterais, ele mascara o problema. Então, eu preciso que ele comece na acupuntura. Então, a acupuntura, ela tem o poder, sim, de desinflamar e sanar a dor. Muitas vezes, o paciente faz um mês, uma vez por semana, acupuntura. Quando ele desinflama totalmente, a gente entra no RPG, sempre associado ao Pilates, porque o RPG vai descomprimir essa coluna, vai corrigir a postura e o Pilates vai sustentar. Então, assim, é sempre um tratamento casado, uma coisa leva a outra. Então, a gente sempre associa tudo isso aqui na clínica. A correção da coluna é fundamental? Fundamental, porque assim, todos nós temos alterações posturais. Então, muitas vezes, assim, tudo que eu falei aqui das causas dessa inflamação, eu falei já na parte crônica, que é a hérnia de disco, a espondilolistese, que é esse escorregamento da vértebra, mas tudo isso começa nos desvios posturais, que é a postura errada. Então, uma hiperlordose, uma escoliose na coluna, tudo isso vai tirando o alinhamento fisiológico normal da coluna, que vai fazer com que esse disco escorregue e pince o nervo ciático. E assim, é muito importante a gente frisar aqui quais são os sintomas da inflamação do nervo ciático. Ele pode dar uma dor focada na região lombar ou na lateral, e muitas vezes ela irradia para a perna. Então essa dor, ela passa pelo bumbum, posterior da perna, joelho, vai até a sola do pé. Muitas pessoas têm dores no joelho, investigam e não descobrem. E geralmente essa dor no joelho, que ninguém descobre, problemas no joelho, vem da coluna, vem do ciático.